Agora vamos ver um jeito aqui de utilizar funções, que é o que a gente chama de desenvolvimento top-down, desenvolvimento de cima para baixo. A ideia é o seguinte: a gente chama uma função antes de tê-la desenvolvido. Para que serve isso? Para manter suas ideias claras, para separar melhor o código. Quando é que você pode fazer isso? Quando você já sabe o que você vai passar para a função e o que você espera receber de volta. Ou seja, na hora que você consegue fazer isso, você dá um nome para a função e aí já sai utilizando. Você não vai conseguir utilizar de verdade, mas você já escreve o nome da função lá. Bom, vocês vão ver que agora que isso é muito útil para simplificar o nosso raciocínio. Nós vamos fazer isso aqui, vamos pegar um exemplo aqui que é com números primos. Tem a ver com números primos. O conjunto de números primos é infinito. Então, acima de qualquer número, existe um número primo. Fala um número aí, 10 milhões. Tem um número primo maior do que 10 milhões. Então, o nosso programa aqui vai fazer o seguinte: ele vai ler uma série de números primos. Para cada número primo que ele receber do usuário, ele pede para o usuário, fala um número aí. O usuário coloca o número dele, ele devolve o menor primo que seja maior ou igual àquele número. Por exemplo, se o número lido for 4, o menor primo maior ou igual a 4 é 5. Se o número lido for 11, é o próprio 11. Bom, então é essa a definição do programa que a gente quer. Mas repare, ele tem que sair lendo os números e tem que ir encontrando o primo. Bom, como que a gente faz um programa feito esse aqui? Vou desenvolver aqui para vocês. Bom, você começa o seu programa pelo programa principal. Vou fazer o seguinte: eu vou começar lendo n, né? N igual a... tem aqui. O programa, tá bom? Ele deve terminar quando o número lido for menor ou igual a 1. Bom, aqui ele já deu n, e o meu programa deve terminar quando o n for menor ou igual a 1. Tá bom? E deve ter um loop de repetição. Então, while n maior ou igual a 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o próximo número primo, bom, e imprimir. Calcular o menor primo maior ou igual a esse n. Como que eu faço isso, gente? Eu não sei direito, não, mas eu sei muito bem o que eu quero. Eu quero entregar um número e receber de volta o menor primo maior ou igual a ele. Tá bom? Então eu já vou utilizar essa função, sabe? Essa que eu estou definindo agora aqui. Manda imprimir o n e manda imprimir o que vai retornar de uma função. Tá bom, gente? E depois disso, leio outra vez. Está resolvido o meu problema, gente. Está resolvido? Como assim está resolvido? Não está resolvido nada. Certo? E essa função aqui, que eu não sei como é que ela funciona? Eu deixei o problema, o pior problema, eu não resolvi. Mas não é bem assim não, gente. Eu tive um bom ganho aqui, que aqui agora eu tenho um problema menor. Porque eu não vou precisar de interagir com o usuário, eu pego um número, eu tenho que dar um jeito de calcular esse tal primo aqui, que é maior ou igual a ele. Então, isso eu vou fazer nessa função aqui. Ela devolve um número, né, igual a menor. Bom, e agora, gente? Como é que eu resolvo isso daqui?
eu vou perguntar se n é primo. Se n não for primo, eu vou testar se n mais 1 é primo, se não, se n mais 2, se não, n mais 3. Alguma hora esse loop vai parar, porque sempre existe um número primo maior que qualquer número. Então, o que eu tenho que fazer é sair testando, perguntando, é primo? Não. É primo? Não. É primo? É. Pronto, para. Então, agora aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar de uma função que me diga se o número é primo ou não. Dispondo dessa função, eu faço isso aqui. Enquanto não for primo, peraí, eu começo com P igual a N, tá bom? Que o primeiro número que eu vou testar é o próprio N. P igual a P mais 1. Tá bom? Deixa eu ir salvando isso daqui. Bom, qual que é o problema agora aqui, gente? Vocês concordam com esse raciocínio aqui, gente, desse loop aqui? Esse loop, claro, eu vou testar primeiro o número que eu recebi. Se não, ver se ele é primo. Se ele for primo, já para por aí, tá bom? Esse while aqui não é executado nenhuma vez. Se não, eu testo o seguinte, se não, o seguinte, se não, o seguinte. Isso aqui para, porque alguma hora eu vou encontrar um número primo. Bom, muito bem. Mas eu preciso fazer essa função, né? O que é um número primo, gente? Definição. Vocês lembram? Um número primo é um número que só é divisível por 1 e por si próprio. Certo? É um número inteiro positivo, é um número que só é divisível por 1 e por si próprio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar, então, o menor divisor do número. Menor divisor maior ou igual a 2. Bom, se esse menor divisor for igual ao número, esse número é primo. Se não, o número não é primo. Então, acabou aqui a minha função, gente. Bom, ou seja, o número será primo se ele for igual ao seu menor divisor. Bom, salvar aqui, mais uma vez, né? E essa função aqui agora, como é que eu faço? Eu vou testar se esse número é divisível por 2. Se for, o menor fator, o menor divisor é 2. Se não, eu vou testar 3, 4, 5, 6, 7. Vou testando assim. E alguma hora eu vou encontrar um número, porque todo número é divisível por si próprio. Então, eu vou fazer o seguinte. D igual a 2. E agora eu entro no loop. Vocês lembram da função módulo, gente? Enquanto isso for diferente de 0, D igual a D mais 1. Tá bom? Eu pego um número. Tá bom? Ele é primo ou não é? Eu pego esse número, testo. Ele é divisível por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? É. Então, ele é divisível por 4. Tá bom? Acabou. Certo? Aqui eu não chamei mais nada. Tá bom? Vamos ver se esse programa está funcionando. N igual a 4. Bom, achou 5. N igual a 10. Achou 11. 1000.
1009. Bom, parece que está funcionando. Esse programa não é tão simples não, gente. Ele não é tão simples. Né? E eu consegui fazer exatamente por essa técnica de ir definindo as coisas que eu consigo fazer e trocando de preocupações. Vamos ver isso aqui nos slides, está mais explícito aqui. Quando eu estava no programa principal, bom, gente, eu fiz o quê? Eu fiz um loop de interação com o usuário. Certo? Lê um N e para se o N for menor ou igual a 1. Essencialmente. Ele pega um N e chama essa função menor primo maior ou igual a N. Só. Bom, ou seja, da essência do problema eu não resolvi nada, mas eu me tomei conta, certo? Eu limpei a área da interação com o usuário. Bom, a próxima pessoa, que pode ser eu mesmo daí um pouco, tá bom? A próxima pessoa esquece desse negócio de interagir com o usuário e tem simplesmente o seguinte problema. Eu tenho um número e quero encontrar o menor primo maior ou igual a ele. Tá bom? Não é uma sequência de números, não precisa parar quando for menor, isso aí eu não estou preocupado com isso. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um loop, eu vou procurar por esse primo, eu procuro, começo pelo N, se esse N já for primo, ótimo, se não, eu vou testar N mais 1, N mais 2, N mais 3. Bom, então eu faço P igual a N, enquanto não for primo, eu vou fazendo P igual a P mais 1. E agora eu paro aqui. Então, o que eu fiz agora aqui, gente? Mas como é que eu sei se o número é primo se não é? Bom, eu ainda não sei, mas se alguém me garantir que essa função aqui funciona, que existe isso daqui, tá bom? Pronto. Então eu posso encomendar esse primo para outra pessoa, ou talvez para mim mesmo. Quando eu chego nesse conceito, nesse ponto aqui, bom, eu tenho uma função primo, que devolve true se o número for primo, devolve false se o número não for primo. Então, o que eu vou fazer? Certo? Eu faço, aqui eu usei menor fator em vez de menor divisor, tá bom? O é primo, o número k, tá bom? Ele é primo se ele for igual ao seu menor fator. E o menor fator? Eu testo o fator 2, depois testo o fator 3, depois entro nesse loop. Tá bom? Começo com o valor 2, procurando um que o resto de zero da divisão do Q por F, certo? Pelo F que eu estou mudando aqui, se for zero, ele é porque encontrou um divisor. Aqui está o mesmo programa, feito no que a gente emprega a palavra monolítico, que não está dividido em funções. Eu acho esse programa aqui, gente, muito mais difícil de ler do que aquelas outras versões. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, um por um aqui, bom, aqui, ó, você lê isso aqui, gente, aqui tem 6 linhas esse programa. Bom, você faz uma aprovação, você lê, você entende esse negócio e faz uma aprovação condicional. Faz, olha, se essa função aqui fizer mesmo aquilo que ela promete fazer, então esse programa aqui funciona. Bom, com essa olhadinha. Esse daqui, tá bom? Se essa função primo fizer mesmo aquilo que ela diz que faz, isso aqui funciona. Aqui é um loop muito simples. Se essa função menor fator cumprir o que ela diz que diz que faz, certo? Isso aqui vai funcionar. E aqui agora eu não preciso de mais nada, que é só achar o menor fator. Bom, ou seja, a cada hora eu tinha uma preocupação muito restrita, muito pequena. Eu dividi o meu espaço de preocupações. E é isso que faz a gente programar, a gente conseguir lidar com programas maiores, com programas que são mais complicados. Bom, é isso que faz dividir. E eu fiz aqui eu mesmo, tá bom? Tudo aqui. Na verdade, o programa, eu falei que ele é complicado, mas também não é tão complicado assim, não. Né? Mas você poderia dividir. Certo? É assim que são feitos os grandes programas. De um programa de 1 milhão de linhas, você tem 50 programadores trabalhando naquele ali. Eles vão dividindo as coisas. Certo? Eles conseguem dividir porque você tem bem definidos os seus módulos, ou seja, o que entra e o que sai. Bom, isso definido, você tem um contrato. Você tem um contrato. Se eu te der isso, você me devolve aquilo. Tá bom? Tá bom. Então agora você se vira para arrumar isso daí. Você não precisa se preocupar com mais nada das outras preocupações. Elas são minhas. Bom, e você fica com um espaço restrito. E talvez você precise de terceirizar em um pedaço para
um outro desenvolvedor. Ou seja, é através do uso de funções que a gente consegue produzir programas grandes, tá? Por causa da modularização.